Então, hoje, nós vamos fazer, então, a limpeza do data frame, ou seja, tratar os formatos, os nomes de coluna, remover tudo que não interessa, para que a gente possa continuar e chegar no final com um único data frame, só com as variáveis que nós precisamos para análise, tá? Então, como é que fizemos aqui, tá? Deixa eu rodar aqui daqui para cima, executar antes. Um minutinho. O bom dessas automatizações, olha, se eu a primeira vez pode até dar trabalho você construir o scrapping, né? Mas se depois você manda executar e pronto, né? Partir para o abraço. Então, a tarefa humana de buscar os dados, que poderia gerar um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, um monte de trabalho, se torna uma tarefa muito tranquila, né? Apenas, olha, mandei executar, ele processou todos os data frames, tá? Eu vou usar essa palavra mágica aqui, né? Who, com a palavra data frame, o tipo data frame em seguida, para a gente ver, olha, esse trabalho que nós fizemos aqui, né? Ele trouxe para nós, né? Se bem que aqui tem os outros que estavam na memória já aqui processados. Ele trouxe para nós vários data frames que nós já havíamos já processado. Ao todo, são 6 ou 7 data frames, né? Que nós trouxemos tudo de forma automatizada, tá? O primeiro que eu vou tratar é o COVID. Então, se nós acessarmos aqui o data frame da COVID, lembra que tem dados do Brasil, dados dos municípios, dados dos estados e colunas que eu não vou precisar. Então, o que eu estou fazendo aqui é o filtro, pegar apenas onde, né, o estado não esteja em branco e o município esteja em branco. É exatamente os casos que vai filtrar e trazer para mim os dados do estado. Então, estou aplicando um filtro, tem um monte de colunas, mas eu só quero região, estado, data, casos novos e óbitos novos. Então, eu já estou nesse passo filtrando, reduzindo linhas, aqui chama redução de volume, e já estou eliminando colunas, que chama redução de atributos, quando se trata de pré-processamento de dados. E acrescentando uma nova coluna, chamada mês, que vai ter os primeiros 7 aqui, né? Essa parte aqui da data. Esse passo aqui em transformação de dados chama-se, em pré-processamento, é o que a gente chama de transformação. Eu estou pegando uma variável e gerando outra a partir dela. Então, ao fazer isso, nós já vamos ter como resultado um data frame só com o que me interessa, né? Descartei todo o restante. Como nós vamos trabalhar esse dado aqui não dia a dia, eu quero explorar exemplos que a gente já fez, eu poderia trabalhar dia a dia, mas eu vou trabalhar mês a mês esses dados, né? Então, nós vamos juntar isso aqui já, tá? Então, aqui, se bem que aqui tá... O que eu tô... Assim, perdão. Data da região, estado, mês, caso. Aqui não vai... Eu acabei mantendo a data aqui ainda, o dia a dia, para a gente poder apenas... A data aqui eu poderia eliminar da minha consulta, né? Porque aqui eu não vou utilizá-la nas análises. Eu já poderia agregar por data. Acabei não fazendo, mas eu não usei a data em nenhum canto, tá? Então, aqui, nós poderíamos já agregar ele por data, por mês. Já que eu quero analisar por mês, eu vou tirar essa data daqui. Então, vou criar um outro data frame já, ó. Eu vou pegando, selecionando novas colunas. Eu quero agrupar por região e mês, né? Estado e mês. E já vamos agregar, já calcular, né, os totais por estado, região e mês dos casos e óbitos. Por isso, eu já estou chamando a função aggregate, passando aqui para casos novos o sum e para óbitos novos também o sum, tá? Em seguida, estou resetando o índice, porque ao agrupar, isso aqui vai virar um índice multinível, né? Então, já estou resetando o índice, tá ok? Então, em uma pancada só, nós estamos fazendo alguns tratamentos. Então, deixa eu só recortar aqui. Então,
Esse primeiro passo, né? Eu cortei uma coluna a mais. Cara. Nesse primeiro passo, nós estamos eliminando colunas, tá? No segundo, nós já estamos dando um group by. Deixa eu só tirar aqui para a gente vocês verem como é que está ficando o resultado. Né? Estamos agrupando. Ok? Então, ele... E aqui, em seguida, já estamos fazendo a soma para chegar nos totais. Só que o índice ficou multinível assim, eu quero que isso aqui sejam colunas. Então, por isso, já estamos fazendo o reset index para ele criar um índice aqui e como resultado final já vai retornar um data frame nesse formato. Ok? Então, em uma sequência de passos encadeados, a gente já pode, aqui a gente poderia usar, né, outras formas como a gente aprendeu, por exemplo, fazer o pipe, né? Poderíamos usar o pipe também para isso aqui. Tá? Em seguida, vamos ajustar os nomes já para ficar padrão, ó, região, né, com maiúsculo, estado, nós já adotamos como F sigla no data frame, né, de localidades, mês eu vou padronizar, tá? Data nós tiramos, né? Aqui para a gente fazer uma análise melhor. Já estou organizando o meu data frame. Então, esse aqui que é o meu principal data frame, já está organizado por região, estado, mês, casos e óbitos somados. Já reduzi muito o volume para eu poder analisar o dado mais rapidamente. O data frame de origem, o DF Covid, com todo aquele volume de 1 milhão de linhas, eu não preciso mais dele, eu posso dar um del nele, tá? Porque eu não preciso que ele esteja mais na memória, né? Só ocupando espaço na minha máquina. Então, aqui eu já tenho, né, um caso aqui da Covid agregada mês a mês por estado, né, em termos de casos e óbitos. Uma vez que você limpou linhas, colunas, tratou os nomes das colunas, um passo importante é checar a tipologia, né? Porque de acordo com a tipologia dos dados, as operações serão funcionarão ou não, né? Então é bom checar se está com os tipos corretos. Isso aqui, olha, isso aqui é uma coisa que, uma praxe minha, tá? Eu gosto de, ao invés de alterar cada uma das colunas, coluna tal, S-type e tal, né? Coluna tal, S-type e tal, eu gosto de usar essa técnica aqui de passar um dicionário para o data frame no método S-type e ele já fazer para mim todas as colunas de uma vez. E para gerar esse dicionário, eu já uso também esse list comprehension aqui, que ele percorre todos os tipos de colunas daquele data frame, gerando para mim um dicionário, tá vendo? A região está do tipo object, o sigla está do tipo object, mês é object, quantidade de casa é int. Esse dicionário, eu jogo ele aqui, tá? Numa variável e ajusto com o que eu quero. Isso aqui é como está. E aqui eu vou setar, alterar para os tipos que eu quero. Tá? Então, eu pego esse dicionário aqui, tá? E geralmente colo ele e faço os ajustes que eu quero nele para transformar de uma vez por todos os casos, tá? Então, basicamente, eu sempre... Isso aqui é uma prática minha, tá? Uma coisa que pode ser útil para vocês, tá? E aí eu venho aqui falar, esse cara aqui eu quero que ele seja, então, string, tá? Então eu venho e falo o tipo que eu quero transformar ele, tá? Esse aqui também, esse aqui eu quero que seja, né, tipo string. E assim por diante. Tá? String. E aí esse dicionário eu seto ele nessa variável aqui, tá? E deixo ele agora passando como parâmetro o S-type, ele vai transformar todo o data frame para ficar de acordo com aquela tipologia, tá? Deixa eu executar essa aqui. Então, esse S-type chamado no data frame, com o dicionário, ele vai seguir isso aqui para ajustar a tipologia de cada uma das tabelas. Eu vou tirar a data aqui porque ela não faz mais parte, né? Então, aqui ele faz essa tradução para mim. O uso do dicionário ajuda também quem vier depois de você, né, entender
a tipologia que você está trabalhando, fica mais claro. Então, aqui, meu dicionário de casos de Covid por estado já está excelente, né? Está prontinho, agregado, limpinho. Agora, nós vamos trazer todos os demais dados dos demais data frame e ir integrando nesse cara aqui, gerando um data frame maior para nós, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. Vamos pegar, por exemplo, o de IBGE estados, que tem aquele monte de variáveis, né, dos estados. O código gentílico, quem é o governador, qual é o nome da capital e assim por diante. Eu não quero todas essas variáveis estar aqui, então nós vamos trabalhar esse data frame, deixar ele limpo e organizado. Tá? Olha um exemplo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu apenas escolhi algumas colunas, joguei nessa lista chamada colunas selecionadas, tá vendo? Ó? O F, código governador, área territorial, o IDH e o rendimento per capita. Veículos, quantidade de veículo, despesa empenhada, receita, isso aqui, quantas matrículas no ensino fundamental, de cidade, isso aqui eu acabei descartando elas, tá? Então, ao fazer isso aqui, nós fizemos a primeira, deixa eu já fazer aqui, a primeira limpeza, nós limpamos colunas, né? Ok? Mas esses nomes aqui de coluna estão muito ruins, né? São muito grandes, muito difíceis de trabalhar. E no data frame eu quero nomes mais curtos, mais objetivos. Eu aqui vou utilizar o método de fazer o rename no data frame, assim como você pode fazer a alteração de tipo, você pode alterar todos os nomes das colunas numa pancada só, usando, ao invés de passar uma lista, como nós usamos aqui, né? Nós passamos aqui uma lista e ele substituiu a primeira coluna por esse nome, a segunda, a terceira e a quarta, de acordo com a sequência da lista. Aqui, eu vou utilizar um dicionário. Então, eu quero que a coluna chamada, né? Perdão, cadê? Aqui. Que a coluna UF traço, tá? Se chame UF nome. Que essa coluna aqui se chame UF código. Que governador se chame esse nome. E assim por diante. Área territorial, eu quero que seja só área territorial. IDH, eu quero que seja apenas IDH. Tá? Então, eu estou passando a chave e o valor. Para cada ocorrência, ele vai fazer a substituição, porque eu estou usando o método rename, que nós aprendemos já, né? Na nossa aula de data frame, das propriedades, ali dos métodos, né, básicos do data frame. Então, aqui, ao executar esse método, esse data frame que tinha esses nomes esquisitos, agora está com os nomes bonitinhos, assim, no meu padrão, né? Às vezes o gosto de vocês é um pouquinho diferente, e aqui é o gosto do freguês, né? Feito a limpeza de colunas e renome, o próximo passo da gente, né? Aqui olha, aqui está um formato textual, aqui está outro. Isso é ruim, fica feio, né? No trabalho. Então, eu já vou melhorar isso aqui. Já vou tratar isso aqui usando, né? As funções vetoriais de string das séries, né? Do Pandas. E vou chamar aqui string e passar para title, né? Para ele, primeira maiúsculo, o resto minúsculo em cada uma das palavras, para ficar bonitinho, né? Nosso data frame tem que ficar show de bola. Não ficou dos melhores, porque o title, esses termos aqui ficariam com todas em minúscula, tá? Mas o Titan ignora isso e coloca em maiúsculo, mas melhorou o padrão do que em relação a ter maiúsculo e minúsculo, assim, dessa forma, tá? Então, aqui já ficou o data frame quase do jeito que eu preciso. O próximo passo é checar a tipologia dos dados. Então, aqui eu faço o mesmo esquema, eu gero um dicionário, só para eu já ter todos os nomes certinhos das colunas e os tipos. Em seguida, eu ajusto esse dicionário para o tipo que eu quero. Então, nome eu quero de tipo string, código eu quero que seja inteiro, porque é um número, né? Governador eu quero que seja string, e assim por diante. A área territorial um float, o IDH um float e a renda também um float, tá? Então, agora eu aplico S-type passando esse dicionário, ok? No meu data frame de estados, já vai estar todo bonitinho, e aqui nós já temos ele pronto, né? Limpo, tratado, ok? Já está pronto para nós integrar ele lá no
no nosso data frame de COVID. Ok, vou preparar os demais para a gente continuar o processo de limpeza e depois eu faço o de integração, tá? Então, aqui já temos um data frame bonitinho ocupado. O próximo é o data frame de PIB, tá? Então, ele está com várias colunas de vários anos, tá? Só que eu não quero todas, eu vou pegar apenas o último PIB aqui para eu poder analisar. Se eu quisesse analisar PIB, a série histórica, eu manteria. Mas, nesse caso, eu já vou recortar só as colunas que me interessam, IBGE, o código IBGE, o nome e o PIB de 2017. E vou já renomear elas usando o método da lista, né? Para ficar, então, em tese, ele está redondinho, só isso que eu preciso. Vou ajustar a tipologia, vou gerar o dicionário, trouxe o dicionário para cá, mesmo colei ele aqui, já indiquei os tipos corretos, então aqui é objeto, 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 eu vou transformar em string, int e float, tá? Ok? Então, esse cara vai para int, esse vai para string, esse aqui vai para float. E aí, ao executar esse método e esses, né, a gente tem, então, o nosso data frame de PIB prontinho. No caso da população, já tenho lá na memória o data frame que eu fiz o scrapping, né, dele, então, mesma coisa, eu tenho vários danos aqui, eu vou querer só a população estimada em 2020, vou descartar o restante. Então, aqui eu já estou selecionando só essas colunas, automaticamente removendo os demais atributos, já renomeando esse data frame utilizando a lista, né, de nomes de colunas. Então, aqui nós temos o data frame limpo, em termos de atributo, e não precisamos eliminar linhas, porque ele só tem uma linha para cada estado. Então, já está ótimo para nós. Aqui, eu gero o tipo só para eu ter o dicionário aqui. Tá? Só estou mostrando para vocês como eu fiz. E aqui é onde eu gero o dicionário correto, corrigido com a tipologia, e aplico essa tipologia, e aí eu tenho o data frame prontinho. Eu já está disponível para eu integrá-lo, né, nos demais, já sem erros, tá? Então, aqui eu estou seguindo uma lógica sequencial. Lá no primeiro passo eu fiz o scrapping, baixei os conteúdos, salvei no arquivo e gerei um data frame na memória. Então, isso é um passo, o scrapping, né? Depois eu estou executando um outro passo, que é a limpeza de cada um dos data frames. E o meu passo depois será integrar todos os data frames. E lá, em seguida, analisar os dados. Então, isso ajuda você a organizar melhor o que está acontecendo em cada etapa. Depois você pode até ter notebooks separados, não ter um único notebook. Eu tenho um notebook que faz scrapping, um outro que faz a limpeza, um outro que faz a integração e um outro que faz a análise. Isso te ajuda a organizar melhor o seu trabalho, tá? Inclusive, pessoas diferentes, então, podem passar a trabalhar em notebooks diferentes, se você fizer dessa forma, tá bom? O próximo data frame que a gente vai trabalhar é o data frame de transferências, tá? Esse data frame de transferência, ele tem os dados das transferências desde 1900 e bolinha, e tem diversos tipos de transferências, tá? Então, aqui, ó, se eu colocar 20 linhas, então ele tem as transferências desde o ano de 97, né? Dos diversos tipos, ok? Então, eu vou colocar aqui o tail para a gente pegar os mais recentes, porque eu quero mostrar para vocês por que esse filtro. Então, no ano de 2020, tá? Essa lei complementar aqui, ó, ela se refere aos valores que o orçamento da União passou para os estados para enfrentamento da Covid, tá? Então, eu vou pegar esses caras aqui para a gente incluir na nossa análise. Então, aqui eu vou fazer uma limpeza descartando todos os demais registros, exceto esses do ano de 2020, dessa lei 173, tá? Porque eu estou fazendo um notebook que analisa o contexto da Covid, não do contexto de transferências totais da União. Então, por isso eu vou, então, fazer aqui, ó, um data frame, passando como filtro duas condições aqui, né? Nós estamos passando a condição... Deixa eu só separar assim que fica mais fácil de ver. Então, eu estou filtrando aqui, ó, né? O ano igual a 2000 e a transferência seja a lei complementar, por causa da lei complementar, né?
173, tá bom? Então, ele vai fazer uma limpeza geral e vai deixar quanto cada estado brasileiro recebeu para enfrentar a Covid, né? Então, aqui nós vemos aqui o estado de Goiás recebeu 1.362.470.209, tá? Ok? E assim por diante. Tranquilo? Então, aqui nós podemos analisar quanto de investimento foi com base na população, né, por habitante. Então, a gente pode derivar várias informações e comparar com o impacto disso no enfrentamento da Covid, tá? Por isso que eu trouxe esse dado aqui a tipo de exemplificar para vocês. Em seguida, o que eu estou fazendo, tá? Estou pegando esses... E lembra também que eu descartei, tá? As demais colunas. Como eu filtrei, né, já para esse tipo específico, eu já não trouxe essa coluna aqui, tá? Não trouxe o ano, porque eu já filtrei, é 2020 esse tipo. Então, só trouxe o valor e o estado, né? Então, aqui ficou, ó, a sigla da UF, né? E o valor transferido. Ok? Então, DF, tanto, assim por diante. Aqui, a gente fez um tratamento, porque lembra que aqui está com símbolo de moeda, ponto como separador de milhar e vírgula como separador de decimal. Tá? Então, nesse caso aqui, estou fazendo um rápido tratamento. Como é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando a coluna transferências, aplicando o map, né, nele, que ele vai fazer com que essa fórmula aqui, lambda, seja processada célula a célula. O que ele faz? Primeiro ele tira o símbolo do cifrão e substitui por nada. Depois ele tira o separador decimal e substitui por nada. Depois ele substitui a vírgula por ponto, ok? Porque aí eu posso depois converter isso num número float, já que o padrão da string para ser transformado em float, o separador decimal é o ponto, tá? Padrão do Python. Então aqui ele vai deixar essa coluna, né? Ele já reconheceu que é um float, né? Já fez até a transformação automática aqui na atualização. Então já virou um float aqui, 7 elevado a 0,8 casas aqui, tá bom? E por fim, aqui já seria para o tipo object e do tipo float, eu quero já ajustar para o tipo string e para o tipo float, tá? Então já agitei o dicionário, apliquei o S-Type em todo o data frame e já tem o data frame de transferências prontinho e limpo, organizado, pronto para eu fazer a integração. O próximo que eu vou limpar é o de localidades, que eu tenho o nome dos estados, das regiões bem bonitinho, com seus códigos, suas siglas, né? Então, aqui a gente fez a mesma coisa. Ajustou a tipologia para ficar certinho, cada um deles, né? O que é inteiro, o que é string, tá? Então, como resultado, esse eu não precisei eliminar nenhum dado, porque é um data frame já com dado de altíssima qualidade, que vem da API de localidade. Então, já tenho aqui, ó, bonitinho, já deixei pronto, tá? E o último que nós baixamos, né, vocês lembram, foi o da área urbanizada, que veio da Wikipedia, né? Então, esse aqui eu tenho algumas coisas para eu fazer, seja tratar os caracteres especiais que vem aqui, seja eliminar as colunas que não me interessam. Nesse caso, eu só quero área urbanizada, né? Os demais dados eu não vou utilizar. Então, eu já estou fazendo aqui a primeira limpeza de atributos, deixando só essa coluna e essa aqui é o primeiro passo. Fiz uma limpeza de colunas, deixei só o que precisava. Próximo passo, vou dar um nome padronizado para as colunas, do jeito que eu estou fazendo com os demais, né? O F, nome e área urbanizada. E aqui é um tratamento da área urbanizada, tá? Como ele veio de um HTML, tá? Ele tem esses caracteres especiais, tá? Que especificamente nesse caso estava presente. Então, eu fiz a substituição dele por nada, tirei o ponto por nada e troquei vírgula por ponto, tá? Para poder utilizar esses valores. Se eu colocar o tail aqui, que vai ficar melhor de vocês verem que tem esses caracteres aqui, ó, tá vendo?
Ele tem esse espaço entre o 4 e o 9 é justamente esse caractere aqui, ó. Então, para eliminar ele daqui, em alguns casos tem pontos também, então eu já fiz o tratamento, tá? Deixei ele prontinho para poder virar um campo float. Bonitinho. Tá? Então, está quase pronto. Dei uma checada na tipologia das colunas, então tá object e object. Eu vou transformar um em string e o outro em float, tá? Então, aqui já vamos aplicar o dicionário para eles ficarem, né, bonitinhos. Aqui ele reclamou. O que ele está reclamando aqui? Ele ainda ficou com o... não apliquei o... Eu esqueci de aplicar esse aqui, tá vendo? Ele detectou que tem esse caractere entre os números, e é esse aqui que eu fiz o replace dele, tá? Esse conjuntinho aqui. Só que eu não rodei aqui esse método. Deixa eu rodar ele aqui. Fazer substituição, né? Aqui. Faz a tipologia agora. Beleza, tá? Transformado em float, nosso data frame tá pronto.